Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma vez nos encontramos diante da casa do Senhor, diante da presença de Deus. Hoje nós vamos falar da nossa ligação com a casa de Deus, com o templo. A nossa ligação de como é que Deus espera que nós estejamos com relação às suas coisas. As coisas de Deus. E hoje o que nós vamos falar é do profeta Ageu. O profeta Ageu é um profeta pós-exílio, depois que o povo volta do exílio da Babilônia, é que acontecem esses fatos descritos aqui e essas profecias de Ageu. Então Ageu faz parte daquele grupo de últimos profetas antes de Cristo, antes de Jesus, porque os irmãos sabem, teve um período aí de quase 400 anos que não teve nenhum profeta, nenhuma profecia, nada anotado, Então, o Ageu é um daqueles últimos, um daqueles últimos profetas ali descritos no Antigo Testamento. Então, ele foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. Eles foram para Babilônia, ficaram lá por 70, 80 anos, Depois volta, o templo tinha sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Lembrando os irmãos que muitas vezes o povo de Deus foi punido, mas o próprio Deus puniu aquelas pessoas que foram usadas para punir o povo de Israel. Então, o próprio rei da Babilônia, o reinado da Babilônia foi muito prejudicado por conta dessa situação aí. Bom, e voltando, o povo estava acomodado, e sem cuidado com a casa de Deus. Mas a mensagem do profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. As palavras do profeta Ageu causou uma inquietação muito grande neles. E deveria causar em nós também, A palavra de Ageu deveria causar um despertamento em nós também. Bom, ele foi contemporâneo de Zacarias, sendo o primeiro profeta a falar ao povo depois do exílio, E ele levou a palavra de Deus ao governador Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote. Então, os que vieram primeiro do exílio, de volta para Israel, foi Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Depois, na outra leva, vem Esdras e Neemias, Os primeiros que vieram foram Zorobabel e Josué. E então era preciso dar continuidade à reconstrução do templo. Eram tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos terríveis, Havia muitos inimigos, muita perseguição, o templo destruído, o muro fendido, derrubado, todo o sistema estava comprometido. Mas o que nós vemos aqui era Deus trazendo aqui uma importante orientação através do profeta Ageu, que eles deveriam seguir, No início, o rei Ciro já tinha determinado um decreto autorizando os judeus a voltarem, a retornar para a terra. A retornar para a terra. Depois da morte, aí vem o Zorobabel com Josué e mais um grupo enorme. Mas o povo de Israel já estava meio acostumado lá na Babilônia. Muitos já tinham moradas, já tinham emprego, como Neemias, tinha emprego fixo e tudo. E alguns não quiseram voltar, ficaram lá. E aquele grupo dos que quiseram voltar, vieram e tinha muitos inimigos, muitas perseguições, e que só tendia a aumentar, porque o rei Ciro morreu, o rei que autorizou a vinda, o rei persa, Ciro, morre, e entra Artaxerxes no seu lugar, como rei da Pérsia.
e ele reinou até o ano 522. Ciro morre em 530 e ele reina até o ano 522. Só 8 anos de reinado. Porque esse rei Artaxerxes, influenciado pelos samaritanos lá, decidiu interromper a construção do templo. Lembra que eu falei para vocês que até as pessoas, Deus usou muita gente, muitas nações para punir o povo de Israel, mas essas pessoas, essas nações também foram punidas por Deus, né? E esse Artaxerxes foi um deles. Ele só reinou 8 anos. Com a sua morte, o Dario assumiu o trono da Pérsia e reinou até o ano 486. E esse aí foi favorável ao retorno da construção da casa, né? Então, estava no momento só aqueles 8 anos ali, que foi de maior dificuldade, mas tinha recurso, tinha a possibilidade, mas agora esbarrou num outro problema. Os crentes não queriam construir o templo, reconstruir o templo. A igreja não queria, né? Os irmãos não queriam reconstruir a igreja, porque eles achavam que a prioridade era as casas deles. Eles tinham que reconstruir as casas deles primeiro, e eles mesmos disseram, né, no versículo 2, que foi lido aí, né, na lição base, eles mesmos disseram, né, não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Então as pessoas olham para as coisas, avaliam e acham e põe esse negócio de tempo. Então o negócio de encerrou o tempo, né, começou o tempo, encerrou. A pessoa mesmo que decide isso, não Deus. Ah, meu tempo encerrou naquele lugar. Ah, não é tempo de fazer isso. Ah, sabe, como se as pessoas fossem senhores do tempo e não Deus. Aí Deus vai repreender eles através do profeta Ageu, fala: olha, mas não é tempo de vocês morar nas suas casas estucadas? Não é tempo de vocês fazer as coisas bonitas lá para vocês? Então é tempo de reconstruir, é tempo de fazer a obra de Deus. E isso aqui nos remete, irmãos, a pensar um pouco mais, né? Que também existe um grupo enorme hoje de pessoas que são chamados de desigrejados. Eles acham que não precisam da igreja. Veja o que aconteceu aqui. Ageu, o profeta de Deus, usado por Deus, repreendeu o povo porque eles não tinham feito templo, porque o lugar de adoração a Deus não pode ser nas nossas próprias casas. Deus quer que a gente tenha um lugar para a gente ir lá para a celebração, para a gente se reunir, né? Porque uma das missões da igreja é a comunhão dos santos. Uma das missões da igreja é nós vivermos em comunidade, tá? Então a pessoa que vive isolado, o desigrejado, ele está completamente fora disso daqui, porque do que Deus está falando é justamente isso, que não era para ser assim. A igreja tinha que ser prioridade, as coisas de Deus têm que ser prioridade na nossa vida, e aí Deus nos abençoa em contrapartida, né? E Ageu levou essa mensagem profética à nação, né, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar aquele povo para a necessidade de construir o que o rei Nabucodonosor tinha destruído, tá? Mas ali eles vieram na primeira leva, aí 10 anos depois eles estavam naquela apatia espiritual, a situação estava difícil, tanto que quando voltou um grupo que estava em Jerusalém, volta lá para a Babilônia, né? Chegando lá, Neemias interrogou um deles, falou: como é que está lá? Falou: o templo está destruído ainda, os muros estão todo arrebentado, está tudo acabado, a luta está difícil, as coisas lá não estão boas. Foi aí que Neemias foi chorar, foi aí que Neemias sentiu no coração dele, né, o fervor, porque ele tinha também a responsabilidade de cuidar da obra de Deus. Ele sentiu no coração dele, né, a necessidade de Deus. Provavelmente ele nasceu na Babilônia. Provavelmente, se ele foi para a Babilônia no cativeiro antes, só se ele era muito pequenininho.
tá? Mas é bem provável que Neemias nasceu na Babilônia, mas o coração dele era um coração do povo de Deus, era um coração dos escolhidos, porque uma das regras de Deus era que os pais repassassem para os filhos, né? Quem era Deus, como é que era que as coisas aconteciam com o povo de Israel. Bom, Ageu então foi encarregado de falar para aquele povo, né, sobre a reconstrução do templo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram da inauguração do templo pelo rei Salomão? Lá atrás, aqui desse tempo que nós estamos falando aqui, o rei Salomão ficou lá atrás, tá? Esse templo já tinha sido reformado uma vez, há 400 anos depois do rei Salomão, e agora ele estava destruído, o templo estava destruído. E esse templo, vocês lembram que ele era a glória do mundo, era uma das maravilhas do mundo. Ele tinha coisas, né? Tinha detalhes, tinha ouro, tinha coisas de construção que nenhum outro prédio no mundo tinha nesse tempo. Mas aí Deus fala para o profeta Ageu, falar para o povo, falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse templo não era nada parecido com o outro. Não tinha um glamour, não tinha aqueles metais, não tinha aquelas peças preciosas do rei Salomão, não tinha nada daquilo. Era muito, mas muitas vezes mais modesto. Hoje o pessoal usa esse texto de Ageu para falar que aqui está bem mais elevado no sentido, né, de glamour do que no primeiro, mas não era nada disso que Ageu estava falando. Ele estava falando da glória espiritual, ele estava falando de um momento espiritual. Falou: olha, aqui a glória do Senhor vai descer nesse lugar. Era o que ele estava dizendo. Não é que aquele templo seria, aos olhos do homem, mais suntuoso que o primeiro, porque não foi. Lá no tempo do rei Herodes, 400 anos depois disso aqui, é que o rei Herodes reconstruiu o templo, o templo ficou maior, ampliou, ficou bonito, mas ainda assim, aos olhos humanos, o templo do rei Salomão era mais glamouroso. Mas aí Deus vem e fala como o profeta Ageu, fala para o povo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está vendo? Porque Deus não vê como vê o homem. Deus não analisa como analisa o homem, tá? E inclusive a palavra de Ageu fez efeito neles. Eles tiveram um despertamento e todo mundo passou a cuidar das coisas de Deus, porque essa comunhão com Deus e com os irmãos é importante. Era importante para Israel, então Deus estava apertando com eles. E apertou muito, falou: olha, vocês plantam e não está colhendo do que vocês plantou. Vocês olham muito e recebem pouco. Pega o seu salário e coloca num saco furado. E vocês pegam a sua colheita e traz. Quando vocês trazem a colheita, eu assopro. Deus falando. Por quê? Por causa da minha casa. Porque a minha casa está deserta. Porque não estão preocupados com a minha casa. Veja, o que Deus está nos ensinando? Que as coisas de Deus têm que ser prioridade na nossa vida. Seja lá o que for que nós fazemos, nós temos que aprender que Deus é prioridade na nossa vida. E nós só priorizamos a Deus se nós tivermos esse compromisso com a sua casa, com as coisas de Deus. Então tem que ter as coisas de Deus, tem que ter a casa de Deus, tem que ter, né? Os desigrejados aqui nos desculpem, mas Deus nos ensinou que a casa dele é um lugar que é responsabilidade nossa, que nós somos responsáveis por ela, por manter o culto, né? Por manter a oração. Enquanto essa casa aqui está nesse lugar, isso aqui é luz. É luz para os vizinhos. Os vizinhos nem sabem. Tem vizinho que nem gosta da igreja. Tinha um vizinho aqui que era brigado com a igreja antigamente, sabe?
mas ele não sabe o tamanho da bênção que é essa igreja para esse lugar, para essas pessoas, para esses moradores. Todo mundo se beneficia com as coisas de Deus, de alguma forma, em algum tempo, em algum lugar. Conheci um homem que era inimigo da igreja. Passou a vida inteira, aquela família lá era inimigo, morava do lado da igreja e era inimigo da igreja. Mas um dia eles mudaram. Um dia ele ficou mal, a igreja orou por ele, foi a igreja que socorreu ele, né? O irmão da igreja que pegou ele, levou para o hospital. Ele não morreu naquela hora e mudou, a situação mudou. Aí que aquele povo viu que os crentes não estavam para brincadeira, não estavam nem aí para perseguição. Eles queriam era orar e abençoar todo mundo naquele lugar. Então é essa a razão, né? E aí Deus aperta com os crentes. Ele está dizendo para Ageu aqui: olha, vocês plantam e não colhem, vocês fazem as coisas. Por quê? Porque você está correndo cada um a sua casa. E a minha? E a minha casa? Né? É isso que Deus está falando. Deus precisa do nosso recurso? Não, redondamente não precisa. Ele quer que nós tenhamos comunhão. Ele faz isso para que nós possamos nos unir, possamos caminhar juntos, sentir o amor de Deus, sentir amor uns pelos outros. Tivemos uma reunião abençoada ontem, né, da nossa regional. Estava lá o João, o Pedro. Aquela comunhão ali, aquela união de fé é muito importante. Deus considera isso, por isso que Ele apertou com o povo, para que as pessoas cuidassem da casa. E quando a gente cuida da casa junto, nós traz uma comunhão e uma alegria para a gente, uma comunhão com Deus. Me lembro quando nós construímos a igreja de lá, a gente trabalhava de dia, nós éramos um grupo grande, trabalhava de dia no nosso serviço e de noite nós íamos para a igreja trabalhava até tarde da noite. Saía lá do meu serviço 6 horas da tarde, antes das 7 eu estava lá na igreja. E ali a gente ficava até 11 horas da noite, quase todo dia, os dias da semana é quase todo dia. Sabe, na reta final lá, a pintura foi feita de noite, né? Muita coisa lá foi feita de noite lá, porque nós íamos para lá para trabalhar. E não estou falando que era eu não, era um grupo. Então aquilo ali trouxe uma comunhão muito grande naquele tempo. Aí termina a construção, os irmãos não fazem, aí não está ajudando uma coisa, não tá, aí vai diminuindo a comunhão. É importante a gente se unir, organizar as coisas de Deus, fazer as coisas do Senhor juntos. É importante, irmãos. Deus quer que a gente seja assim. Ele quer que isso faça parte da nossa vida, né? O livro de Ageu nos leva a pensar sobre a importância de nós não descuidar, né, quanto ao investimento de tempo e de recurso no serviço de adoração ao Senhor. Então, nós temos que pensar do que nós estamos fazendo, porque o mundo ensina a pessoa a ser egoísta, a negociar, né? a viver de forma egoísta. Ele tem que ganhar sempre, ele tem que fazer sempre. Eu fiquei escandalizado alguns anos atrás aí, de um outro ministério que aconteceu, mas eu fiquei escandalizado com aquilo. O irmão tinha um lote, era 2 lotes que ele tinha, numa avenida, na cidade do interior, né, lá, e ele era lá dessa igreja. Aí a igreja queria levar uma congregação daquela cidade. Ele propôs vender o lote para a igreja. Pois ele vendeu o lote para a igreja lá quase o dobro do preço de um outro lote que tinha ali na mesma, sabe, na mesma quadra, 2 lotes para cima ali. Né, a cidade pequena, a gente sabe o preço, né, todo mundo tem noção do preço. E ele se aproveitou que a igreja tinha o recurso, queria, e ele era obreiro da igreja, a igreja confiou nele e comprou o imóvel. Não estou dizendo, irmãos, a igreja comprou, podia ter tido mais cuidado, ter ido lá olhar e tal, etc. Mas ele, como obreiro da igreja, como servo do Senhor, que deveria ser um dos que está zelando pela igreja, e ele tinha que ir lá para vender,
Se ele colocasse um preço justo, já estaria de bom tamanho, mas ele aproveitou para ganhar um dinheiro extra em cima do negócio com a igreja. Imagina um trem desse, uma coisa dessa. E o que Deus está nos orientando através de Ageu? Que nós não podemos nos descuidar, que todos nós temos que servir, que todos nós, eu não estou dizendo que ele tinha que ter dado lote não, mas se ele pudesse dar também, doar o lote para a igreja, como o nosso pastor presidente já fez isso várias vezes. Tem várias congregações nossas que foi ele que comprou para ele, pessoal, e aí na hora precisou construir a igreja, ele doou para a igreja, né? Então, eu até acho que se a pessoa fizer isso, ele vai receber bênção a partir disso também. Só não é uma regra, não é todo mundo que tem fé para fazer esse tipo de coisa. O que a gente não pode fazer é deixar de fazer as coisas de Deus, deixar de aplicar o nosso recurso, deixar de aplicar o nosso esforço para o bem da obra de Deus, porque isso traz prejuízo para nós. A própria Bíblia nos informa isso. Fala, mas o não crente não tem isso. Não tem, ele não tem que ter responsabilidade. Quem é responsável pela obra de Deus? Nós crentes. Quem que tem que sustentar a casa e manter a casa funcionando? Nós. Porque Deus nos chamou para isso. E está aqui, Deus usando esse profeta aqui, não é para falar com os babilônios, não. E os babilônios estavam ajudando. Os babilônios estavam ajudando, porque o rei, além de dar o decreto, né, que podia voltar, o judeu podia voltar para sua terra, ainda deu o recurso. Pagou do tesouro deles lá. Né? Então, às vezes, o ímpio ajuda mais a obra de Deus que o próprio crente, que deveria, em tese, ser o responsável por essa obra. Deveria, em tese, ser ele que cuidasse, sustentasse e organizasse tudo isso. Bom, o que aconteceu então, o que ele nos informa aqui, é que a bênção foi retida. Por quê? Por causa da minha casa, mas a bênção foi retida, né? Ageu foi instrumento de Deus para animar o povo a reconstruir o templo. É claro que eles acordaram, foram fazer a obra e todo mundo foi abençoado depois, tá? O povo judeu, de modo geral, aprendeu isso, porque hoje, meus irmãos, o povo judeu contribui, tá? A pessoa mora nos Estados Unidos, mora na Europa, mora em vários lugares, ele manda a contribuição dele lá para Jerusalém. Tem a forma de mandar, eles mandam, muitos são ricos, muitos são empresários, são isso, são aquilo, e enviam a sua contribuição para a casa de Deus lá. E olha que é o povo que mais cresce, que mais desenvolve no mundo, tá? Aprendeu. Mas nesse tempo aqui, Deus teve que puxar a orelha, né? Assim como o profeta Zacarias, né, ele levou aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém, especialmente, as mensagens que recebia de Deus, né, do Deus de Israel. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos em relação à reconstrução do templo, né? Os dois, né, estavam meio apáticos, estavam meio tranquilos. Ageu, então, os exortou a reconstruir o templo juntamente com o povo, que só assim seriam abençoados. A bênção estava retida, mas a partir do momento que eles colocassem a mão na obra, a partir do momento que eles fizessem algo pela casa do Senhor, a partir do momento que eles colocassem, né, a disposição de Deus, as coisas mudariam. Então a mensagem profética revelou a razão do povo não estar desfrutando das bênçãos, né? Eles estavam adiando a tarefa de prosseguir com a reconstrução. Eles nunca falaram que não ia reconstruir, não. Sabe o que eles falavam? O próprio Ageu falou no versículo 2, que nós lemos do capítulo 1, né? Ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não é tempo. E aí Deus usa o profeta e fala, mas não é tempo de vocês morar nas suas casas?
Pois então é tempo de reconstrução, é tempo de recuperar a casa, né? Deus já tinha abençoado, já tinha tocado nos babilônios lá, já tinha liberado a bênção. Levanta um outro governo, tenta impedir, morre, esse sujeito morre, né? Então você está vendo que Deus está operando aí, né, todas essas coisas. E aí o próprio povo de Deus ficou ali meio tranquilo, né? Com relação a isso, o governador estava meio tranquilo, com relação a isso, cada um reconstruindo a sua casa, fazendo o que podia, mas a bênção estava retida. Por quê? Porque aí não vem a bênção, a colheita não é suficiente, a situação, né? O clima não fica favorável, pega um serviço e aí você tem que gastar, vamos colocar nos dias de hoje, né? Aí você tem que gastar na farmácia, você tem que gastar em outro lugar. Por quê? Porque eu não priorizei a vontade de Deus. É isso que aconteceu lá, tá? E é isso que Deus está nos ensinando, que cada um de nós tem que colocar a mão no arado para fazer a obra de Deus. Essa é a ordem de Deus, né? Para que a gente seja abençoado, a gente tem que aprender a abençoar. Para que a gente seja abençoado, a gente tem que ter um coração generoso. A palavra que ele usa é essa, generoso, tá? Isso traz uma bênção, que é chamada de bênção da obediência. Vou entrar no tópico 3 agora. Olha aí. O livro de Ageu registra mensagens proféticas anunciadas entre agosto e dezembro. Olha, o período das profecias dele, segundo o próprio livro, é só de agosto a dezembro, não é só 6 meses de profecia, tá? E embora tenha sido um curto período, o impacto na vida daquele povo foi relevante, como registrou Esdras. Esdras falou sobre isso no capítulo 6, verso 14, tá? Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução do templo, né? Mas não importa, ele foi o mensageiro de Deus, ele levou a obra, a tarefa a ser executado, porque Deus usou ele para despertar aquele povo, e aquele povo despertou mesmo para reconstruir. Aconteceu, tá? Bom, isso precisou de algumas coisas, e uma das coisas foi da liderança. Se tem uma coisa que nós temos que fazer, é orar pela nossa liderança. Sabe por quê? O líder é que toma a iniciativa, e as pessoas costumam seguir o seu líder, né? Ele é um formador de opinião. Então a gente precisa de líder forte, a gente precisa de uma liderança capaz de liderar, né? O pastor Abner, bispo Abner Ferreira, fala no livro dele, Os 5 Pilares da Liderança: nada acontece sem liderança. Não importa a condição que exista, em qualquer situação, nada muda sem liderança. Então, o primeiro que tem que ser tocado é os líderes. Por isso Ageu foi enviado lá no Zorobabel, lá no Josué, que eram os 2 líderes, né? E a profecia era primeiro para eles e para o povo também. O povo fica tudo ali querendo fazer alguma coisa, ouve a profecia, quer fazer alguma coisa, mas como é que vai fazer alguma coisa se não tem um líder? Precisa de alguém liderar. Alguém tem que tomar frente para fazer alguma coisa andar, né? Então é muito importante que a gente esteja sempre orando pelas nossas lideranças, porque é essa liderança que vai fazer o carro andar, que vai fazer o barco zarpar, tá? Isso nos remete ao posicionamento de Ageu, ao perceber a indiferença dos judeus por ocasião do regresso do exílio, né? Como embaixador do Senhor, o profeta Ageu exortou o povo a reerguer o templo. Isso aconteceu durante o 2º ano do reinado do rei Dario. O Artaxerxes já tinha morrido aí, tá? O que estava atrapalhando já tinha morrido. Governou só 8 anos, morreu, entra Dario, e Dario foi favorável à construção. Então eles tinham a ordem do rei da Babilônia, que eram os persas nesse tempo, né? Os babilônios já tinham perdido na guerra,
mas precisava do apoio do rei. Por quê? Por causa dos inimigos que tinham ali em redor e por causa dos recursos que eles precisavam para a reconstrução, porque eles vieram de lá e tinham pouco recurso, mal tinha para eles, mas eles trouxeram recursos do tesouro da Babilônia que financiou, porque essa já foi a parte de Deus. Então, olha, quando Deus quer nos abençoar, a parte dele Ele faz. O que nós precisamos fazer é a nossa parte, né? A nossa parte é só um tijolinho, mas é a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Ela é pequenininha, mas é a minha parte. É a minha contribuição para o reino, para fazer a obra de Deus. Então, uma das coisas é a liderança. A outra coisa é a prioridade. Eu tenho que priorizar as coisas de Deus. Eu tenho que aprender a priorizar. Eu custei aprender no início, né, que eu tinha que priorizar as coisas de Deus. Por exemplo, na hora de contribuir tudo, eu achava que eu tinha que resolver as coisas tudo para depois contribuir. Isso sempre me deu muito prejuízo lá no início. Aí depois que eu aprendi a ser abençoado, aí minha vida mudou. Aí que eu passei a ser nova criatura, porque Deus não deixa nem faltar nada. E Deus me assiste, mas aí eu tomo cuidado de ter essa prioridade. Prioridade é Deus, é a casa de Deus, é a obra de Deus, tá? É interessante que a primeira mensagem do profeta Ageu, que recebeu o seu nome, né, no livro que recebeu o nome dele, ele menciona a maneira que o povo estava administrando o templo, né? Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir o templo, né? A resposta de Deus a esse pensamento se inicia também fazendo menção ao templo, né? Tá certo, vocês acham que não é tempo de reconstruir, mas é tempo de você morar na sua casa, né? Na sua casa estucada, na sua casa bem acabada ou coisa desse tipo, tá? Deixa eu tomar aqui. Então assim vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando os israelitas a rever as suas prioridades, não segundo limitadas percepções, mas à luz da palavra. Sempre vai aparecer alguém para te criticar. Se você fizer das coisas de Deus a sua prioridade, se você contar para alguém, ele vai rir de você, ele vai fazer chacota de você. Por quê? Ele não entende, e ele pode até ser usado pelo inimigo, né? Porque ele não entende que é você e Deus, é a sua comunhão com Deus que está em jogo, é a sua participação no reino de Deus que está sendo contada aqui. Então, para isso, Deus coloca essa prioridade. Ele colocou essa forma de servir, de nós construir a igreja, de nós termos um lugar, justamente para nisso aqui Ele olhar qual que é a nossa prioridade. O próprio Deus avaliar qual que é a nossa prioridade. O que está sendo a nossa prioridade? Né? Era preciso acertar essas prioridades para desfrutar das bênçãos da provisão. O que é bênção da provisão? Quando a gente prioriza as coisas de Deus, Deus provê para nós. Deus provê. O que Ele faz? Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Ele abre as portas, Ele quebra barreiras, Ele nos dá emprego, Ele aumenta nosso salário, aumenta o nosso rendimento, aumenta o nosso patrimônio e tudo o mais. Por quê? A provisão de Deus vem a partir da nossa prioridade. Olha que coisa interessante, né? Ainda hoje nós dependemos da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo quanto à mordomia. Sabe o que é a mordomia citada aqui? Citada no Novo Testamento, né? Aqui ele está falando de mordomia do templo, mas tudo que é de Deus é a mordomia. Nós somos mordomos do Senhor, nós cuidamos da obra de Deus, nós cuidamos da casa do Senhor. Ela não é nossa, a obra não é nossa, né? O templo não é nosso. Esse templo aqui
não é de seres humanos, não é do nosso presidente, não é meu, né? É a da obra de Deus, é de Deus, né? Porque foi um conjunto de pessoas que, usado por Deus, construíram isso aqui. Então, essa mordomia do tempo, ele vai avaliando, né, se os nossos planos e atitudes estão em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é ajustar a nossa vida ao padrão de Deus, à vontade de Deus. Hoje existe um grupo muito grande de pessoas que quer ajustar a vontade de Deus ao padrão de vida dele, a forma que ele quer viver, aí adapta-se a obra à vida dele. Tem igrejas especializadas nisso até, infelizmente. Mas o que Deus quer é que nós adaptemos, nós ajustemos o nosso padrão de vida para servir a Deus, para Deus ser prioridade na nossa vida, para nós termos condições de ser abençoados. E todo mundo precisa participar disso. Eu até confesso para os irmãos, eu fui dirigir uma igreja e eu tinha um bom emprego, estava ganhando um salário bom, e aí lá nós ganhamos os terrenos para construir aquela obra, e aí eu propus no meu coração, olha a loucura, né, do ser humano, eu propus no meu coração que eu ia construir aquela igreja. Falei, não, eu vou construir aquela igreja. Aí qualquer pessoa, a grosso modo, pode olhar e falar, não, ele está certo, né? Ele quer fazer uma coisa para Deus, e desprendido e generosamente. Pois aí foi o contrário, Deus me repreendeu, porque os irmãos também tinham que participar, porque todo mundo tinha que, porque senão lá na frente, ou eu, ou alguma pessoa vai falar, aquela igreja é dele, a igreja dele, foi ele que fez, foi ele que construiu, né? Pois Deus me repreendeu, perdi aquele emprego, pois arrumei outro, mas naquela hora nós ficamos, a maioria de nós ficou desempregado, entrava um pouquinho de dinheiro, e foi a época que a obra rendeu mais. As outras pessoas de fora nos ajudavam, né? Um vizinho lá que nem era crente, me chamou, vocês estão vendo, vocês estão construindo aí, eu estou com uns tijolinhos lá, se vocês quiserem lá, eu fui lá olhar um montão, nós pegamos uma carreta de trator, deu uma carreta cheinha de tijolo, que o homem doou para a igreja, com a maior alegria. E o prefeito e o fazendeiro, tem um fazendeiro lá, e falou, olha, tudo que vocês precisarem para essa igreja, vocês podem falar comigo, pode falar comigo. Daí para frente foi bênção, né? Qualquer coisa que precisava, fazer a listinha lá e mandava botar lá na porta. Nós não tínhamos dinheiro, tinha boa vontade, administração, vontade de fazer. Os irmãos, nós marcávamos mutirão final de semana, e todos os irmãos iam tudo para lá e pegava junto, e aquela comunhão, aquela coisa, dinheiro que era bom um pouquinho. Aí Deus foi abençoando um, abençoando outro, abençoando um, abençoando outro. Quando saí de lá, a igreja estava construída, os irmãos estavam tudo empregados. Quando eu fui para lá, nós andávamos de bicicleta, né? Era eu e os irmãos, no máximo da cheia. Quando saí de lá, saiu a porta da igreja cheia de carro dos irmãos. Nossa! Mudou a situação, mas nós pegamos junto, ombramos junto, na obra de Deus, tá? E não estou falando isso para me gloriar, não, misericórdia. Estou falando isso para testificar para os irmãos que a prioridade vai fazer diferença, e faz, tá? A outra coisa é a obediência, né? Porque Deus reprova a desobediência. Veja, o rei Dario havia autorizado a obra de reconstrução do templo, entretanto o povo alegava que ainda não era tempo de fazer aquilo. Diante disso, Deus levanta o Ageu e conclama o seu povo a pensar bem quanto ao que estava acontecendo na vida deles, na vida de todo mundo, porque isso afeta todo mundo. Afeta o bairro, afeta o município, afeta o estado, afeta o país, conforme a gravidade da situação, tá? O povo está sendo chamado a uma mudança de atitude. Foi o que aconteceu naquela hora.
Tá? A mensagem de Ageu revela a desobediência dos filhos de Israel. Esse é o tópico 2.3. Então, a mensagem de Ageu revelou que eles estavam sendo desobedientes e às vezes nem pensavam que estava sendo. Não é tempo, né? Não é tempo de fazer isso, não. E Deus sabe todas as coisas. Às vezes as pessoas usam até Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né? Como se fosse uma forma de justificar o que eles não estavam fazendo. Mas Deus não deixou isso barato. Tá? Como não estava se agradando disso, o Senhor revelou tantas atitudes erradas, né, do seu povo, quanto as que eles deveriam adotar. Mostrou para ele onde estava errado e o que eles deviam fazer. Deixa eu voltar lá no texto que ele falou. Deixa eu voltar aqui. Está meio longe aqui. Não, aqui está. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Isso são consequências, tá? Isso são consequências. Aí ele repete a palavra, fala, repetido esse versículo, inclusive, tá? Assim diz o Senhor: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Ele faz a pergunta. Por que causa? Por que eu fiz isso? Né? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Porque mudaram as prioridades, porque não estão observando a prioridade que eu exigi, né? Então, Deus abençoa, Deus faz, mas Ele exige uma obediência. Ele exige que nós lhe obedeçamos, né? A voz dele. Então ele fala conosco. Como é que ele fala? Através da Bíblia, através da palavra, e nos mostra e nos exorta. Mas tem gente com a Bíblia na mão e ainda prega o trem errado, ainda sai falando por aí: não precisa de igreja não, você pode ser crente em casa lá, fica lá em casa lá. Olha o que ele disse aqui, ó: vocês estão levando prejuízo. Estão levando prejuízo por quê? Por que está levando? Porque a minha casa está deserta. Porque a minha casa está deserta. E os desigrejados, como é que fica? Nessa situação, né? Bom, aí nessa casa é aonde acontece o processo de santificação, onde inicia. Claro que isso acontece dentro de nós, mas a partir do momento que nós nos juntamos, aí nós temos comunhão com Deus, aí nós temos comunhão uns com os outros, aí acontece uma série de coisas que nos elevam espiritualmente, que nos dá um crescimento espiritual, e a partir daí algo muda, algo mais profundo muda. Olha o tópico 3.3. Ageu entregou ao povo a terceira mensagem, que remetia aos ensinamentos da lei de Moisés. Tá? Era 3 mensagens, né? Para que eles entendessem a situação em que estava, o profeta usou como exemplo as coisas santificadas, que não são capazes de santificar o que é impuro. Então, as coisas que foram santificadas, as coisas que são puras, elas não é capaz de santificar o impuro. Mas as coisas impuras contaminam o que é puro. Olha o que o profeta ensinou, tá? A santidade não contamina, mas o pecado sim. A santidade eu tenho que lutar por ela. Eu tenho que, tem que fazer a vontade de Deus, tenho que orar, tenho que colocar a mão no arado, né? Tem que cada ação é contada, cada coisinha, né? Até a água que o irmão me trouxe aqui, ó, é contado para ele em santificação depois. Cada coisinha que a gente faz para a glória de Deus
vai juntando. E aí isso traz a santificação. E isso não contamina. Então a santificação dele não vai passar para o outro. O outro vai ter que lutar também. Eu vou ter que lutar, todos nós vamos ter que lutar. Agora o pecado, sim, esse contamina meio mundo. Ele sozinho passa de uma pessoa para outra. E entra nas casas e faz um estrago. Tá? Por que Deus deixou assim? Para que nós possamos lutar pelas coisas boas. As coisas ruins, elas vêm sem ser chamado. Já viu lá na sua casa, no seu quintal, no seu lote, nasce lá uma erva daninha, um timbete, um picão, sei lá, uma erva daninha qualquer. Aí você vai lá e corta ela nasce de novo. Você corta de novo, ela nasce outra vez. Se você plantar um pé de milho, você tem que cuidar dele com o maior cuidado. Tem que zelar dele. Coisa boa você tem que zelar. Se cortar o pé de milho, perdeu o pé de milho. Você vai ter que plantar outro, começar do zero de novo. O que não acontece com a planta daninha. Para começar, você não tem que plantar a planta daninha. Ela nasce sozinha. Né? Agora, coisa boa você tem que plantar e cultivar. Você tem que zelar. É isso que o profeta está falando aqui. É isso que ele está nos ensinando. Então, coisa boa, nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Lutar pela igreja, lutar pela comunhão, lutar pela santificação, é nós que temos que lutar. Porque se jogar na marcha do meio, meu amigo, vai embora para ladeira abaixo. Né? E ladeira abaixo, vocês sabem onde é que vai dar, né? No sentido espiritual. Porque o céu é para cima, né? Então, se eu jogar no ponto morto, não vai acontecer de chegar no céu. Vou ter que acelerar, vou ter que fazer um esforço, vou ter que escalar para chegar no céu. É sempre assim, é regra de Deus. Para quê? Para que a gente aprenda a lutar, para que a gente seja guerreiro de Deus, né? Então o povo daquele lugar e os seus sacrifícios eram impuros para Deus. Por isso os israelitas precisavam viver em santidade. Então eles tinham que viver em santidade. Por quê? Porque as pessoas ali estavam impuras. Não é a mesma coisa aqui conosco? Nós temos que ser o exemplo de santidade, porque as pessoas aí não estão nem aí. E não adianta nós querer exigir deles. O ímpio vai viver impiamente. O ímpio vai viver na podridão dele. Agora o crente tem que ser a luz do mundo, o sal da terra, né? O exemplo. Isso o crente tem que ser. E ele faz isso lutando pela sua igreja, mantendo a sua fé viva, mantendo a sua condição de salvo e de luz do mundo e de sal da terra. Amém? Então que nós possamos ter essa disposição para colocar a nossa mão no arado, tá? E seguir em frente, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, e cada um seja abençoado por isso. Receba a bondade de Deus que advém daquilo que a gente faz na sua obra, né? Que é promessa dele. Ele nos prometeu, ele vai cumprir a sua promessa. Amém? Eu termino aqui.